Seja muito bem-vindo ao Entre Costas Podcast. Eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, minha área de atuação é saúde mental e hoje a gente vai falar sobre saúde mental, mas de uma área que eu não sou tão familiarizado, vamos falar assim, e nem tão querido. Estou aqui com a Marina, minha irmã. Eu sou a Marina Costa, psicóloga. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, comenta, compartilha esse episódio, acho que vai ser bem necessário, com informações confiáveis. E se você estiver no Spotify, segue a gente lá e dê as 5 estrelas. A função da Marina é falar isso daí, porque eu esqueço 100% das vezes. E estou aqui com meu pai. Carlos Henrique Costa, pai do Henrique, pai da Marina, e o nosso convidado hoje é uma referência para a gente nesse assunto, um amigo, um prazer, uma honra ter esse amigo nesse episódio. E hoje, então, a gente está com o Dr. Ivo Pinfield, psiquiatra, domador de crianças, encantador de adolescentes. A gente trouxe ele aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa fase que é patológica, não é? O que é doença, o que não é doença, o que é síndrome, o que é... Só assunto fácil. Só fácil. Não vamos colocar na fogueira, não. Fica tranquilo. Obrigado pelo convite, né? Agradeço muito vocês. Eu acho que o podcast é muito bom e eu fiquei muito feliz e lisonjeado com o convite de vocês. Vamos conversar. Ivo tem 2 podcasts, não é um só. 2. Psicodose e o Ivocast. Ivo, queria saber um pouquinho antes, de onde é esse sobrenome, Pinfield? É Pinfield, né? Pinfield. É da Itália. Meu bisavô nasceu na Itália. É da família do meu pai, da origem da família do meu pai. Então, Pinfield é italiano. Olha só. De lá. E da família da minha mãe, que eu não tenho sobrenome, de Portugal. Então tem essa mistureira aqui, a maioria de nós, né? A gente, eu e a Marina, tem Uma de tudo. mistureba. Se você perguntar, tem. Vai de índio, negro, Grego. Espanhol, português, italiano, holandês, italiano. de tudo. E da onde veio o desejo da psiquiatria voltada para criança e adolescente? Então, aí, primeiro da psiquiatria, né? Porque na minha época, acho que ainda hoje é assim, era necessário fazer a psiquiatria primeiro geral e depois era uma opção fazer a psiquiatria da infância e adolescência. Era um R3 na época. Na minha época hoje é dentro, né? Hoje é dentro, né? Na minha época você fazia 2 anos de psiquiatria geral e aí acho que o contato com as crianças sempre foi algo que me chamou muito a atenção. Até porque atendendo adultos, eu comecei a me deparar com olhar para o desenvolvimento dos adultos e entender que, claro, ele foi uma criança, né? E que todo o histórico incide no hoje, né? No adulto. Então, o olhar para o desenvolvimento, né, fazendo anamnese, avaliando pacientes, me despertou interesse de entender o mundo infantil, do desenvolvimento, né? E daí o meu interesse em fazer um ano de psiquiatria infantil, que foi excelente, foi maravilhoso, porque a psiquiatria infantil, ela não só ajuda você a entender o mundo da criança e do adolescente, mas quem é o adulto também que está na sua frente, né? Porque o desenvolvimento, os marcos na infância e adolescência são muito importantes para a formação do que a gente chama depois de personalidade, para os traços, para as características individuais. Então, é muito rico o mundo da infância e adolescência, até para a gente avaliar o processo de desenvolvimento do adulto depois, né? E eu fiz um R3, vou falar da minha formação aqui, eu fiz a psiquiatria geral na UFRJ, na Federal do Rio, e eu fiz o R3 no Instituto Felipe Pinel, que é logo ali do lado, né? Eles são vizinhos. E foi uma formação maravilhosa. Uma formação, acho que foi muito boa, assim. As experiências práticas, a clínica, né? Tanto na residência quanto no R3. Muito bom. Ô Ivo, mas você é paulista, né? Eu sou de Catanduva. Você fez faculdade lá? Fiz lá. Fiz lá. Catanduva, interiorzão de São Paulo. Você conhece? Conheço. Eu não conheço. Passei já por lá. Ali perto de Rio Preto, depois de Araraquara, uma região quente, mas maravilhosa. Vim de lá. Tinha um amigo do meu pai que era de lá, né? É. E ele trazia
O Salamanca. Salamanca. O Ramon, fazendo propaganda aqui do Ramon Salamanca. Mas era bom, hein? Isso é conhecido no Brasil inteiro. Era muito bom. A cachaça e o Ramon. É. A cachaça do Santo Mário e o Ramon. São produtos que são até exportados, né? Esses dois. Todo mundo fala em Catanduva, lembra desses Eu aceito patrocínios do Ramon. Você aceita patrocínio? Então, a cachaça a gente não vai conseguir aceitar, mas do Ramon eu aceito. Ramon, sim. E é uma delícia. Ô, Ivo, e dentro da infância e adolescência, né? Hoje é um tema que está muito em relevância, em destaque aí na mídia, e parece que virou uma patologia, virou um transtorno a adolescência. Você sente isso também, que a cultura hoje trata isso como um transtorno? Talvez a ausência de sofrimento, um padrão de não pode sofrer, aí chega no momento que é um momento de quebra, é um momento de sofrimento, talvez meio padrão, aí não pode sofrer. Então virou um transtorno. Acho que a gente está falando... Digo para a sociedade, né? Não na psiquiatria. Não na psiquiatria. Eu acho que a gente precisa abrir esse leque para falar sobre isso, pensando, primeiro, no desenvolvimento, né, da criança e do adolescente. Entender o que é, vamos chamar de normal e o que não é um grande desafio. Porque às vezes fica muito subjetivo essa ideia do normal, né? Por isso que existem as pessoas que estudam para isso, né? E que não quer dizer também que quem estuda para isso tem, às vezes, a certeza absoluta num primeiro momento. Muitas vezes, para fazer um diagnóstico, às vezes eu falo para os pais, leva-se tempo. Você tem que ter 2, 3, 4, 5, 10 contatos. Na infância ainda tem que ver a evolução, né? Exatamente. O amadurecimento. Alguns quadros só vão aparecer definitivos mais para frente. Às vezes são pródromos, né? Que a gente só vai conseguir falar que eram pródromos depois que aconteceu, né? Mas, então, tem muitos comportamentos e muitas, vamos dizer, alterações emocionais que ficam nesse limbo. É normal ou não é? Por exemplo, na infância, as questões de comportamento, né? Hoje fala-se muito. É TOD, é transtorno de conduta. Todo mundo é. E aí, a gente precisa pensar sempre, eu falo para os pais, a gente precisa de... o transtorno precisa ser predominantemente importante em vários ambientes. A gente precisa de tempo, não pode ser algo episódico, e precisa ter um impacto significativo na vida da criança e de todo mundo. Estou falando isso porque parece óbvio, mas hoje se valoriza muito, às vezes, episódios pontuais. Então, a criança que fez alguma coisa na escola, né? Uma vez, ou faz uma vez, depois 6 meses faz de novo alguma coisa. Às vezes se alarma já se é um diagnóstico ou não. Não. Para ser diagnóstico, a gente precisa de padrões persistentes de comportamentos. Aquilo precisa ser indicativo para a gente que a criança funciona em todos os lugares mais ou menos com um padrão. A criança é TDAH. Ela é TDAH só na escola. Em casa ela não tem TDAH, porque ela é quietinha, ela é tranquila, não é TDAH, né? Então, para a gente fazer diagnóstico na infância e na adolescência, a gente primeiro precisa avaliar a predominância dos comportamentos em vários ambientes. Não pode ser algo episódico, não pode ser algo pontual que acontece de vez em quando, e tem que ter ou sofrimento ou prejuízo para a criança, para o adolescente, para quem convive. Aí a gente já faz uma limpa, né? E tira realmente comportamentos episódicos, tira às vezes características que não chegam a ser impactantes, e a gente vai fazendo um filtro, porque a tendência é essa mesmo. E eu acho que aí a gente pode até filosofar sobre isso, dos porquês dos porquês, né? Primeiro que eu acho que a criança e o adolescente gera hoje um olhar da sociedade, e aí dos pais principalmente, né? Vocês são pais, não? Ainda não. Não sou avô. Eu também, Hoje existe uma certa, eu vou chamar com muito cuidado aqui, de neurose dos pais com relação ao olhar excessivo. Excessivo que eu digo é de buscar, como fala? Pelo em ovo. De muitas características e comportamentos. Porque os pais, eles ficam também muito com um senso de culpa ou de estarem deixando de fazer alguma coisa, né?
E se passar batido, eles depois não vão dar conta daquilo. Só que aí que vem o tiro no pé. Porque ficar com desconforto de uma certa culpa ou de uma dúvida leva, muitas vezes, a uma busca precipitada. Essa busca precipitada, dependendo de onde você cair, vai ter um diagnóstico. E às vezes aquele diagnóstico nem existe. Só que aquela criança, aquele adolescente já entra num hall de diagnósticos e isso começa a gerar um efeito em cadeia. Então eu estou dizendo isso por quê? Porque os pais, muitas vezes, não têm obrigação de saber, realmente. Mas tem que levar, às vezes, em profissionais ou ter esclarecimentos para se situarem do que está acontecendo. Senão qualquer coisa vira realmente problema. Qualquer coisa pode virar um nome, uma sopa de letrinhas ali, né? E eu estou dizendo isso porque, claro que o diagnóstico existe. Existe TOD, existe transtorno de conduta, existe TDAH, é óbvio que existe. Quando existe, tem que ser tratado. O problema são os excessos. Pegar fragmentos, pegar um momento da vida, pegar, né, um olhar ali demais para a coisa e aquilo ficar muito grande. E muitas vezes vem das escolas também, né? As escolas também, às vezes, têm essa dificuldade demanda, né? De trazer uma demanda. Até para... É o que a gente estava falando um pouco antes na parte da medicina, né? Mas para não se responsabilizar por uma coisa que não é deles, né? Ou por ou não passar por negligência também. É um padrão defensivo, né? Padrão defensivo, Até quando você falou aí da questão dos pais, né? E exatamente da culpa, eu me vi nessa situação, né? Quando o Henrique estava naquela fase do diagnóstico da dislexia. Então, a minha grande preocupação era exatamente essa, de correr atrás, de fazer o diagnóstico correto, de não deixar passar. E aí eu te pergunto, dois lados, tem a questão dos pais e da escola. No caso do Henrique, a escola inicialmente negou o diagnóstico. Falou, não, ele não tem, faz parte do desenvolvimento dele, é natural. E a gente estava percebendo algumas dificuldades. Então, duas perguntas, né? Como a gente educar os pais para ter a medida certa e as escolas, elas estão preparadas para minimamente fazer um encaminhamento para o psiquiatra, por exemplo? Boa pergunta. As escolas, eu acho que eles estão tentando se preparar, trocar o pneu com o carro andando, assim. Porque as escolas também, historicamente, tudo isso é muito novo, né? Eu lembro, estou com 49 anos. Na minha época, na tua também, de infância, falava-se muito pouco disso, né? De crianças difíceis, com algum tipo de comportamento que tinha um diagnóstico. Era o bom aluno e o mau aluno. Então, quem tinha dificuldade é o mau aluno e pronto, acabou. E nem estamos falando que é o certo, mas assim, era assim. Mas era assim. E o papel da escola era ensinar, né? Ser um lugar social e pronto. Essa demanda para as escolas de lidar e de identificar questões teoricamente problemáticas é relativamente novo, por conta de toda essa demanda, né? Um padrão talvez agora de personalização do ensino, uma coisa mais assim, faz você ver mais esse tipo de transtorno. Acho que também. Porque talvez naquela época você fosse uma coisa mais padronizada. Sim. Dá o padrão para todo mundo ali, quem não seguiu, exatamente, fica para trás. Essa era a nossa impressão mesmo, até na fase que você estava na escola, que era um padrão, quem não conseguia acompanhar, problema dele. Não tinha essa avaliação individualizada que você falou. Porque, querendo ou não, você tem um diagnóstico há mais de 20 anos. As escolas de hoje já são diferentes do que 20 anos atrás. Principalmente nesses diagnósticos, que alguns são mais recentes, e alguns têm vindo mais à tona. E até a mudança no padrão do diagnóstico, que o TEA é um grande exemplo disso, né? Também. Tinha o transtorno do autismo, que era uma coisa, e quando, acho que o DSM, se eu não me engano, expande para espectro autista, aí as coisas mudam também. Também. E aí tudo... Ato falho aqui, né? Quase tudo vira espectro autista, né? Quase muitas tudo. Vezes. Mas então, as escolas... porque assim, eu gosto de olhar pro macro. Por exemplo, eu atendo muitos professores. Então, tem muitos professores, diretores de escola, que são meus pacientes. Então, você escuta os dois lados, as versões das coisas. E os professores, as escolas, também estão tentando olhar para si,
né? E é um processo muito difícil, porque a escola tomou um lugar complexo na sociedade, né? Os professores não têm, e nem têm obrigação, ao meu ver, de serem preparados para isso, porque eles se formaram para ser professores, para ensinar e pronto, não é para identificar diagnóstico ou criança que está com problema. Né? E nem para fazer o papel dos pais na educação. Nem para fazer o educação. papel dos pais, bem lembrado, é isso aí. E os diretores também. E aí o que tem hoje é a pressão dos pais e da sociedade para as escolas assumirem esse papel. Então fica um jogo de forças muito complicado. E tem muitos professores adoecendo. Uhum. Né? Muito. Muito. Você também muito. atende, né? Nossa. Professores, enfim, com essa pressão, essa carga de delegarem para eles funções que também não são deles, né? E agora é uma carga de gestão, inclusive, né? Institucionalizado, principalmente no Estado, né? Veio muito forte com marcadores, como que a gente falava? De indicadores, né? Tipo o ISO 9000. Então, indicadores de presença dos alunos. Então, se o aluno está faltando, não é por problema social. É culpa do gestor da escola, é culpa do professor. Vai virando uma grande confusão. Mas também na minha experiência, principalmente na fase de pandemia, o que eu atendi de professor com burnout foi impressionante. Ainda hoje a gente percebe essa dificuldade que o professor, a sobrecarga mental nos professores, nos diretores de escola, é enorme. Agora é importante também estar demonizando um pouco a escola, de forma caricata falando, né? Mas o contrário também é muito importante, a escola no ponto de vista social para as crianças, né? Com certeza. Então a gente acompanha crianças que foram afetadas pela pandemia, inclusive nessa parte social, né? Perderam muito dessa parte de aprender a socializar nesse momento. Sim. Na pandemia, sim. E a escola tem essa função, né? A socialização ocorre ali, as trocas, né? Então a escola aprendeu tem os seus limites, né? Exatamente. A hierarquia, o respeito a regras, enfim. Mas a escola, respondendo a tua pergunta, eu acho que o papel da escola seria minimamente assim, identificar, por exemplo, questões de aprendizagem, né? Que acho que é algo que é do campo deles, né? Uma criança que empaca, que tem dificuldades, enfim. Solicitar uma avaliação profissional. Questões de comportamento, eu acho que as que chamam muito a atenção, que todo mundo bate o olho e vê, que uma criança está, né, ou está com sofrimento, ou está, entre aspas, dando trabalho, também. A questão hoje, eu acho que é o olhar muito de buscar algumas pessoas da escola, não todas, detalhes ou rotular precocemente. E aí valorizar demais um comportamento, como eu falei agora há pouco, para os pais, que aí gera o efeito em cadeia. Então, eu acho que o grosso, que é a criança já nitidamente demonstrando alguma coisa, ou uma dificuldade de aprendizagem, isso sim, a escola, é o papel da escola filtrar, chamar os pais e dar o andamento. Ponto. Agora, o que a gente vê hoje muito é essa tendência a já chamar, por exemplo, os pais e falar, ele deve ter TDAH. Ele deve ter um TOD, né? E aí você vai ver o padrão, vai ver a persistência dos sintomas, vai ver como a coisa ocorre e não tem muito a ver com o diagnóstico, né? Então acho que sim, começa a haver uma confusão aí do papel, mas eu me solidarizo, assim, acho que os professores, a escola está num lugar muito complicado hoje na sociedade que eles estão tentando rever também. É o que você falou, hoje tem muitos métodos, linhas, propostas pedagógicas diferentes, o que pode ser positivo, até para individualizar para cada criança, que na nossa época não tinha isso, né? Isso mesmo. Mas, enfim, é um lugar complexo da escola que acho que eles estão tentando se situar aí no momento. Agora, Ivo, e agora trazendo para os pais. A geração dos meus pais, então, que nos educou, eu e minha esposa, uma geração muito rígida na educação das crianças. Então, tem uma frase que a minha esposa dizia para os meus filhos, que era mãozinha para trás. Mãozinha para trás, entrava na loja, mãozinha para trás. Mãozinha para trás, não vai quebrar nada. Cara, não podia mexer em nada, né? Então esse rigor, a minha geração, eu tenho a impressão que passou para os filhos. Mas, o que a gente percebe agora, parece que é o oposto. Agora a criança pode tudo. Então, eu queria que você comentasse com a gente o papel da educação dos pais, muito crítica, rígida, e
muito permissiva. Qual que é o impacto disso na saúde mental das crianças? Maravilha. Maravilha. Só tá vindo pergunta fácil. Só pedrada. Só pedrada. Acho que é essa leitura. Hoje, acho que as gerações de pais, eu me incluo nessa, mas eu acho que até dos mais novos do que eu, essa questão do limite, da imposição, de alguma maneira, da autoridade, ela tem mudado ao longo dos tempos. E não vamos cair na armadilha de falar antes era melhor ou pior. Não é disso que se trata. É só da gente analisar. Porque o mundo mudou, as formas de se relacionar mudaram. Hoje, acho que, na maioria das vezes, essa dificuldade em delimitar, na hora que os pais têm que tomar uma atitude mais certeira, nem que seja mais dura, isso hoje está muito em xeque, né? E aí nós vamos falar dos adultos. Porque acho que hoje, saindo desse modelo rígido, mais autoritário, que é assim e pronto, foi se entendendo, o ser humano foi entendendo que, bom, não deve se impor nada diretamente para alguém, a pessoa tem que ser quem ela é, né? A gente tem que deixar e respeitar as individualidades, enfim. Então tem todo um cenário, uma conversa que para o campo da infância e da adolescência se complica. Porque a gente não pode entender que a criança é um ser que já tem vida própria. Ela tem traços, tem características? Tem. Mas a criança, ao meu ver, ela tem que ser guiada, né? E aí vem os limites. A maneira de guiar, de conduzir, sem sufocar, reprimir, mas também sem entender que a criança pode fazer escolhas, dizer quem ela enfim, esse tudo pode, claro que é ruim. Porque a criança precisa de limite. Precisa de limite. Ela precisa confiar em alguém que está a guiando, né? E hoje, muitas vezes, isso não existe. Ou existe de uma maneira frouxa. E muitas vezes, eu estou dizendo aí, mais uma vez, olhando o lado dos pais. Os pais estão perdidos nisso. Porque, às vezes, eles dizem, mas minha criação foi assim. Eu quero fazer diferente para o meu filho. Só que o diferente também não está dando muito certo, né? Aí, vê algum especialista falando que defende um ponto de vista, então os pais ficam perdidos. Porque hoje a gente está no mundo das informações, mas as informações também são contraditórias. Eu vejo os pais também com muito medo, por exemplo, de gerar nas crianças os traumas que os pais deles geraram neles, né? Sim. Então, poxa, eu queria ser, sei lá, astronauta. Meu pai nunca me incentivou a fazer nada. Exatamente. Nesse sentido. Ou até uma geração que está vivendo essa mudança de paradigma de educação, que, então eu fui muito reprimido, tive uma educação muito dura, eu tentei ser diferente com meu filho, só que agora na adolescência eu tô vendo que não deu muito certo. Exatamente. Aquilo que eu queria, e aí, será que ainda dá tempo de fazer diferente? Exatamente. Eu atendo alguns pais também nessa posição, nessa angústia. Exatamente. Que já viu que pra lá não vai dar certo, né? Mas e também, agora, será que dá pra salvar? Não deu, né? Então... Exatamente. Então, tem essa angústia dos pais, que acho que incide, sim, na dificuldade da lida, né? E aí vem isso. Se os pais estão inseguros do que eles estão fazendo, eles são muito mais suscetíveis a essas questões diagnósticos. Uhum. Aí que tá a questão. Que eu terceirizo. Terceiriza e, entre aspas, delega para alguém, quer terceirizar para justificar tudo. E aí o que entra no que você falou. O diagnóstico, querendo ou não, ele norteia, ele dá um nome para o cenário. E isso, a princípio, esclarece. A princípio fala, então é isso. Dá até um alívio às vezes para os pais. Só que aí o tiro no pé a gente sabe que vem com o tempo. Uhum. Mas será que quem já não traz essa demanda de ser muito rigoroso, ou está muito certo daquilo, não é quem está mais inseguro? Como assim? Porque uma pessoa que quer impor, um pai que quer ser muito rigoroso, quer impor, ele não está, na verdade, tão inseguro que ele, às vezes, se excede? Pode ser também, em algum nível, né? Eu penso no que o meu pai falou dos pais dele. Eu duvido que eles também não ficavam inseguros com... Putz, será que
tá funcionando? Será que é esse o Mas caminho? é que eu acho que na geração do seu pai, na minha, se tinham menos, entre aspas, dúvidas de como era criar um filho, né? Não tinha tantos pontos de vista, tantas versões né? A coisa era mais simplória. Não estou dizendo mais uma que é bom ou ruim, mas não tinha tantas dúvidas. Era um modelo só ou dois, né? Era assim, pronto, acabou. Não tinha... Hoje não. Eu acho que é uma evolução do ser humano, claro. Se questionar, se rever, mas também dá margem para, né, polaridades aí que são importantes, né? Sair de um modelo e ir para um outro, vamos dizer, muitas vezes radicalmente oposto. Acho que a gente está vivendo essa transição em várias coisas, né? Não só isso. Mas na minha visão, a criança precisa ser, sim, guiada. Os pais entenderem quem é o filho, né? Respeitar traços inatos, características que às vezes se parecem com os pais, às vezes não se parecem. Mas, enfim, entender que aquilo é da criança, né? Se isso vai se tornar um problema ou não, só o tempo vai dizer, né? Mas sem uma imposição castradora o tempo todo, mas ao mesmo tempo não é um tudo pode, né? Não tem norma, não tem regra, não tem nada, tem premiação para tudo, né? E que aí se você coloca para a criança fazer escolhas que ela não está preparada, né? Mesmo adolescente. Ela não tem maturidade nem cognitiva, nem emocional para aquilo. Exatamente. E o que eu vejo é assim, o adolescente, se ele foi uma criança, passou pelo período da infância e teve o senso de segurança interna, que vem dos ambientes que ele circulou, casa principalmente, figuras sólidas, né? Escola, relações. Na adolescência, o adolescente é mais seguro dentro do possível, né? Ambientes conturbados, uma criação seja muito rígida ou muito frouxa, né? Os pais muito confusos. Você vê que tem uma linha de continuidade no adolescente. Esse adolescente ele não desenvolve um senso de segurança interna, ele não desenvolve pilares, né, que na adolescência são importantes para ele ter uma certa estruturação de si, né? Então tem uma linha de continuidade que é muito importante de entender o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento da criança, para entender cada fase, né, e o papel dos pais, o papel da escola, enfim. Porque na adolescência tudo estoura, né? Na adolescência tudo estoura, que é um outro... E o que é normal, em algum nível. Que é normal em algum nível, com certeza. Só antes da gente entrar na adolescência, que acho que é um assunto meio sem volta, a gente vai embora. Tá, vamos embora. Mas isso que você falou, a gente vê muito nos transtornos ansiosos, né? Que não tem... A ansiedade não tem um valor genético tão forte, mas ambiental, quando a gente fala de pais ansiosos ensinando para as crianças comportamentos que o mundo, aprendidos. Comportamentos aprendidos. Ensinando para a criança que o mundo é muito mais perigoso do que ele realmente é. Exato. Que se preocupar, de certa forma, é estar protegido. Isso, perfeita a sua colocação. E, de novo, agora eu vou fazer uma retrospectiva aqui da minha história como pai, né? Então, interessante, quando eu fiz o curso de terapia cognitivo-comportamental, eu tive uma aula que falava da criança e dos pais e dois perfis. Aquele pai que gera na criança a crença de que não é amada, então, por falta de amor mesmo, mas aquele pai que é super protetor, que foi o meu perfil, e que gera na criança um medo do mundo, que não pode se machucar, não pode cair, não pode se arriscar. Então, eu queria que você comentasse exatamente isso. O papel dos pais na segurança e na afetividade da criança. Então, vou dar um exemplo que vem aí da medicina antroposófica, que é uma linha que eu também me especializei, que eu acho que é interessante para a gente entender o desenvolvimento. Vamos pensar que existem 3 etapas, não rígidas, mas existem. Mais ou menos do 0 aos 7 anos, do 7 aos 12, 13 e daí da adolescência para frente. Se a gente entender que nos primeiros 7 anos a criança deve internalizar o mundo com a sensação de que o mundo é bom. O mundo é bom. Essa frase deve ser um mantra. O que é o mundo é bom? Todo mundo vai entender. Você tem que passar para a criança que o mundo é bom. Mesmo que a gente saiba que o mundo não é bom, não é bonitinho, mas a criança até 6, 7 anos tem que estar num ambiente, tem que receber alimentos que para ela
a moral da história seja, esse mundo é bom, né? Então, se você pega pais que com 5, 6 anos começam a botar muito medo, começam a mostrar cenários reais do mundo, tragédias, assassinatos, jogos Da Atena, né? Da Atena, né? Atena ligado lá. Essa criança, ela não vai internalizar que o mundo é bom desde cedo. E isso tem um impacto pro resto da vida. Porque é o que você falou. Às vezes a ansiedade, mecanismos excessivos de controle, de precaução excessiva, são internalizados desde cedo numa criança que teve essa educação, né? Dos 7 aos 12, 13 anos, o mundo é belo. Aí eu tô falando de contemplação, da criança se entusiasmar com as coisas do mundo. Aí o mundo deixa de ser bom no sentido de estar protegido, de estar numa bolha, que é necessário, sai para o mundo e esse mundo precisa ser belo. A criança precisa se encantar com o mundo. Com a natureza, com a curiosidade, né? com os brinquedos. Então o mundo é belo. Aí eu falo para os pais, de 7, 8 anos, leva teus filhos para fazer passeios, vai para Foz do Iguaçu, vai ver as belezas naturais, vai ver zoológico, museu, aqui proporciona Jundiaí, né? Beleza. Aqui tem muita coisa. Então, até mais ou menos essa etapa, 12 anos, o mundo é belo. Dali para frente, o mundo é verdadeiro, que é a adolescência. E que é aí que pega. Porque o verdadeiro, o adolescente, ele já não cai nas nossas histórias mais. Uhum. Como a criança, entre aspas, cai. Né? Então, do 0 aos 7 anos, a gente precisa proteger a criança. Proteger mesmo. Dos 7 aos 12, a criança sai para o mundo e a gente tem que mostrar, na maior parte das vezes, as belezas do mundo. Né? E daí para frente o mundo é verdadeiro. Aí a relação precisa ser aberta, no sentido franca. O adolescente precisa e vai saber que nós não somos pais perfeitos. Ele vai saber que a gente tem defeitos. Só que só lá na frente. Não adianta você antecipar processo, que é aí que entra os problemas. Né? Quando os pais... Eu já escutei de pais. Falam, não, eu mostro para minha filha de 4 anos as verdades do mundo. Porque ela vai ter que lidar isso com algum momento. Peraí. Ela vai ter que lidar com isso em algum momento, não é agora. Quando ela tiver maturidade. Quando tiver maturidade. Mas se isso entra precocemente, você gera choques emocionais, geram turbulências internas, uma criança de 4, 5 anos. Que nem entende, né? Que não entende, mas sente às vezes. Uhum. E ela internaliza que o mundo não é bom. Aí crescem adultos com medo excessivo, com uma conduta de precaução de tudo, de controle. Você deve pegar isso na clínica. O que a gente mais vê hoje são pessoas controladoras, pessoas com medo, pessoas que tentam se antecipar tudo, preocupadas, ansiosas, né? Então, esse processo da adolescência do mundo é verdadeiro, aí sim seria mais ou menos assim, ter papos com os adolescentes da sua própria história, das coisas que você fez erradas, das coisas que você também sofreu, passou, porque ele já tem maturidade e vai ser bom ele escutar que o pai não é perfeito, que a mãe também sofreu, né? Eu já estou na idade com os dois de poder fazer isso. Com o mais velho, 5, o outro está nessa transição de 12 e 13. Mas de mostrar o mundo como ele é, mas de uma maneira também trazendo verdades, claro que verdades também tem um tom de subjetividade, mas que fazem parte da história dos pais, né? E aí você já pode conversar com o adolescente de uma maneira mais direta e franca. Agora, não com 8 anos, com 7 anos. Que aí que há, ao meu ver, as discrepâncias. Ô Ivo, e voltando assim, como impor limites, mostrando ainda que o mundo é belo, que o mundo é bom para a criança? Então, porque isso é importante. Sim. Você mesmo falou, né? Não fale com estranhos, por exemplo, né? Sim. Por que não falar com estranhos? Então, a gente pode começar a pensar em formas de passar essa mensagem, né? Você pode passar essa mensagem de um jeito onde você coloca que, enfim, pessoas desconhecidas, né? A gente não sabe exatamente quem são. O papai e a mamãe não conhecem as pessoas. Então... Você traz para si a responsabilidade. Você traz para si a responsabilidade. Não falar que é perigoso, que vai ser sequestrado, que é isso que acontece. Vai te pegar. Vai te pegar. O homem do saco. Você não você já ouviu, né? Só ouvi falar. Essa culpa não carrega, viu? Não, mas você escuta, né? Mas na nossa época tinha o homem do saco, botar medo, né? E um ponto importante, você foi falando, eu fui tendo várias lembranças, tanto da prática clínica quanto da minha vida, assim.
uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, que é justamente isso. A infância é um momento de proteção. É papel dos responsáveis proteger a criança do mal do mundo que existe. Exatamente. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre isso acontece. Com certeza. E a pessoa vai carregar isso pro resto da vida dela. Vai. Cicatrizes, traumas desse período. E aí a criança, vamos supor, no mundo ideal, que de fato ela cresceu protegida, foi o meu caso, e eu agradeço muito meus pais por ter tido essa oportunidade de ter uma infância protegida, uma infância de criança, né? Fui criança. E aí, quando eu cheguei na adolescência, quando eu tinha 16 anos, eu perdi meu avô. E aí eu entendi que o mundo não era só belo. O mundo verdadeiro. O mundo verdadeiro. E pra mim, na minha maturidade mesmo de lidar com aquilo, foi como se uma bolha estivesse estourada, assim. Interessante. Cara, o mundo não é só beleza, né? Exato. E pra mim foi extremamente difícil lidar com aquelas emoções que vieram. E depois eu lembro que em seguida, não sei se foi naquele mesmo ano ou no ano seguinte, eu tinha a visão, né, da minha mãe como a Mulher Maravilha e do meu pai como super-homem. E a minha mãe precisou fazer uma cirurgia. E eu me senti tão insegura com aquela cirurgia, e que era uma cirurgia simples, assim, não era nada muito complexo. Mas aí teve aquela quebra, então. Ela é Mulher Maravilha, mas ela também tem suas vulnerabilidades. Exato. Né? Então foi muito interessante. Você foi falando, eu fui lembrando. Mas é isso. E eu bato muito nessa tecla também com os pais, assim. E de você é responsável por proteger o seu filho das maldades do mundo. Na infância. Na infância. Na adolescência já vai ficando mais difícil, porque ele vai ter colegas com histórias diferentes, sim, né? Sim. E aí isso vai de uma parte ali, e a transição da adolescência para a vida adulta, dos pais também começarem a confiar na educação que eles já deram. Exatamente. Agora, a Marina contou o relato dela e falou algumas coisas, me lembrou muito daquele filme A Vida é Bela. A Vida é Bela. Em que o pai e o filho vão para um campo de concentração alemão, né? E que o pai mostra para o filho uma outra realidade, né? Então ele traz essa beleza, uma coisa mais lúdica para um momento muito triste, né? Então muito difícil. Que seria mais ou menos Sim. o que você está falando. Sim, porque se a gente for pensar, como a Marina falou, a criança até mais ou menos 6, 7 anos, ela apenas sente e percebe o mundo. Ela não tem um aparato cognitivo de fazer grandes elaborações, conclusões. Então, o que ela recebe vem dos estímulos do ambiente. Então, se a gente entende que o mundo... Se ela internaliza que o mundo é bom, ela vai se desenvolver como uma criança, entre aspas, tranquila, segura, né? Depois do mundo é belo, ela se conecta ao exterior, com as belezas, com a contemplação, né? Às vezes aspectos até religiosos, né? de algo superior, e isso vai trazendo também mais segurança, né? E então, assim, 2 elementos, acho que fundamentais para a construção de nós seres humanos são a autoestima e o senso de segurança interno, que são aspectos complexos, difíceis. Mas hoje a gente vê muito na adolescência e até em crianças essa questão da autoestima muito, muito afetada. Porque invariavelmente eu escuto crianças que se colocam num lugar muito inferior diante dos outros, falam de si de um jeito muito depreciativo, né? Adolescentes também, né? Que tem uma autoestima, como se percebem a si mesmos de um jeito muito negativo. Acho que tem muito a ver por conta dessa questão da construção até a adolescência e também por aspectos hoje da nossa sociedade, né? Do comparativo, da performance, dos ídolos e das metas serem quase inalcançáveis, e quando se volta para a própria vida tem uma distância grande, então tem frustrações. Então hoje a gente vive, eu vejo muito isso, numa questão muito complicada com o processo de formação da autoestima de crianças e adolescentes. E que aí o papel dos pais é muito importante. E não é de bajular, é de fazer um reforço positivo quando ele existe, né? De trabalhar potencialidades dos filhos,
de evitar críticas excessivas, né? Pegar tudo e criticar, porque isso vai sendo acumulado e vai se transformar numa percepção de si, saudável ou não, né? E é interessante como as redes sociais vão ao oposto desse mundo totalmente. verdadeiro, né? Que o adolescente vai olhar lá, tudo idealizado, a vida perfeita e não é a vida verdadeira. Exatamente. E também, lembrando, falando isso que você mencionou, da importância dos pais, eu me recordo quando eu tinha 12 para 13 anos que eu decidi ser médico, e aí eu falei com a minha mãe, eu quero ser médico. E aí a minha mãe falou, olha, a gente morava em Campos do Jordão, ela falou, Campos do Jordão não tem escola para você se preparar para o vestibular. Então você vai ter que estudar na cidade vizinha, que era Taubaté. E aí com 14 anos eu saí de casa para estudar fora. E aquilo me deu um senso de autonomia, de confiança, que foi um marco para mim. Se a minha mãe confia em mim, eu vou. E fui e cheguei até aqui, né? Legal. Então foi uma fala dela que foi para mim um divisor de águas. Parece que o mundo se abriu para mim. E imagina, com 14 anos morando fora, sozinho, numa cidade desconhecida até então, né? Mas isso mudou para mim. A autoestima, a autoconfiança, né? O senso de autonomia foi muito bom. E o que acontece na superproteção, muitas vezes o pai passa para o filho essa sensação de que eu não confio em você. Isso. E para o filho sentir que o pai não confia, então nem eu confio em mim, né? Se Exatamente. quem é a minha autoridade, a minha referência não confia em mim, então eu também não consigo confiar. Teve um atendimento que foi muito marcante para mim, porque eu não costumo atender criança. E meus pais, minha mãe sempre achou que eu fosse atender criança, porque eu gosto muito de criança. E aí, durante a faculdade, eu fui vendo que, apesar de eu gostar muito de criança, a maioria das crianças que estavam ali em atendimento, o maior problema eram os pais. E eles não queriam aceitar isso e não queriam se tratar primeiro. Uhum. Eu falei, putz, mas eu não quero ficar aqui enrolando, porque o pai pediu para atender, mas eu vejo que às vezes a criança não precisa de atendimento, é ele que precisa, e ele não quer aceitar isso. Então eu fui para uma linha que eu prefiro atender o adulto que já percebeu que ele precisa de terapia, já aceitou isso, do que a criança que às vezes nem precisa. Ou precisa de uma intervenção muito pontual ali. Sim. E aí eu atendi uma adolescente, e para mim uma adolescente saudável, com questões pontuais de autoestima, que é do momento. E o pai falava, nossa, mas ela se cobra muito. E eu nunca cobrei nada dela, não dessa forma assim excessiva. Eu perguntei, mas você se cobra? Sim, sou extremamente crítico. Eu, minha esposa. Ela aprendeu isso. Mas ela aprendeu a se tratar dessa forma, porque vocês se tratam dessa forma. Ela aprendeu que é assim que funciona. Mas você estava Tá fazendo no terapia com a ambiente. criança ou com os pais? Com a criança, mas podia estar fazendo com os pais. Mas você vê como o ambiente, as relações, né? A criança captura. Ela absorve. Que são modelos, né? Uhum. São modelos, né? O tempo todo, a criança, principalmente nos primeiros 7 anos, ela imita muito. Aí é outro marco do primeiro setênio aí. A imitação é o principal ponto de referência da criança. Então a criança imita não só o gestual, mas o que o ambiente traz para ela. Né? Agora, eu achei sensacional essa divisão de fases que você colocou, né, da vida boa, bela e verdadeira. E isso dá um norte para os pais. Exatamente. Qual o papel dos pais? Isso porque eu estou com 60 anos, nunca ouvi uma definição tão clara, objetiva e prática de como a gente vai mostrar o mundo para os filhos. Então, Exato. sensacional. E esse podcast mostra a importância da informação para a educação e orientação. Eu gostaria de ter essa informação que você contou aqui muitos anos atrás, 31 anos atrás, quando nasceu o primeiro Mas agora filho, você vai né? passar para os Agora, pais. agora vai ser para os netos, Os né? netos e para os pais que você E para os atende. pais, exatamente. Mas porque... E essa visão, ela vem da antroposofia, né? Claro, não fui eu que inventei isso, mas que a antroposofia se debruça muito no estudo do ser humano, de maneira geral. E o desenvolvimento da infância e adolescência é riquíssimo, esse olhar. E claro que é uma maneira prática, como você falou, da gente entender
o que cada momento pede, né? Como o principal. Claro que não dá para reduzir tudo a isso, mas é o principal de cada etapa da vida, né? Então, se a gente puder tentar entender o que está em jogo em cada fase, claro que facilita nosso campo, né? Mas o que a Marina falou é a grande dificuldade, né? Quando você detecta que o que a criança está tendo de sintoma é fruto da disfuncionalidade do ambiente dos pais. Porque aí é isso. Os pais vão conseguir escutar o que você tem para dizer e vão fazer um meia-culpa. Ou os pais vão se defender e não é disso. É um diagnóstico tal que alguém falou. Ou vão delegar. Aí é muito de cada caso, né? Por isso tem que ter aí é um trabalho que a gente sabe que pauta a psiquiatria, a psicologia, que é a relação profissional-paciente, né? Que é tempo, confiança, talvez a gente perceber a hora que dá para falar cada coisa, né? Às vezes não é de cara, né? Você tem que fazer um trabalho de confiança na relação para poder apontar algumas coisas. Isso vai sendo construído, né? E é uma das dificuldades da psiquiatria, né? É um dos desafios, né? Porque na cardiologia você tem lá um cateterismo com uma artéria obstruída, se mostra, olha, você está infartando. E na psiquiatria não, né? Não. Você não tem uma coisa material para falar para a pessoa. Exatamente. E aí, acho que para ela confiar no seu diagnóstico, vai muito da relação. Né? Vai muito da relação. E eu faço um convite para os pais de, a não ser que a criança tenha um comportamento realmente muito fora do padrão de criança, né? Entendendo que às vezes birra faz parte do padrão de criança natural, olha para você antes de olhar para a criança. Avalia, será que você precisa se cuidar também? Precisa cuidar dos seus traumas, precisa cuidar das suas dificuldades, porque às vezes também os pais estão exaustos. Exatamente. Trabalham, cuidam da criança, não é fácil. Claro Criar um ser humano não é fácil. Não. E talvez você precise de cuidado, né? Talvez o adulto precise de cuidado antes da criança. Exatamente. Eu não me conformo com a frase, mas que eu sei que muitas mulheres se identificam, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Vamos cuidar dessas culpas todas, do medo de ser responsável por traumas na criança. É muito provável que a sua criança vai ter traumas mesmo você não querendo. E tá tudo bem, é a vida acontecendo. Porque eu achei interessante a sua análise, né, do por que não a psiquiatria no adulto, mas olhar para antes, né, que um dia ela foi uma criança. E muitos realmente, na TCC, né, na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai falar das crenças. E as crenças centrais, elas vão vir muitas vezes da infância e da adolescência, mas eu costumo explicar que a criança ela não tem maturidade emocional que um adulto tem para interpretar o mundo, interpretar a complexidade do mundo. Então, às vezes, por mais que os pais tentaram dar a melhor educação que eles podiam, e eles vão ter falhas, porque eles são um ser humano imperfeito, não são pais ruins, são só seres humanos. A criança, ela internaliza aquilo do jeitinho que ela conseguiu na infância dela. Então, às vezes, uma crítica mais dura que o pai deu, que às vezes ele nem percebeu que deu, cara, aquilo ficou na memória dela. Ou a criança interpretou como mais duro, o pai não interpretou, né? Exato, porque a criança, ela não entende a complexidade, ela não precisa entender. Mas saiba que às vezes, mesmo sem você querer, ela vai interpretar de uma forma distorcida ou com o recurso emocional que ela tem naquele momento. Exato. Você falou da birra, vamos pegar esse exemplo, é interessante. A birra tem mais ou menos uma etapa ali que ela aparece, né? Perto de 3, 4 anos. E que aí o que a Marina falou é interessante, porque depende de como você olha para a birra. A birra, essa é uma leitura, né? Não estou trazendo aqui a verdade absoluta. Mas a birra nada mais é do que a criança exercitando a vontade própria. Se a gente for entender que isso é fundamental para crescer como ser humano, a gente entende a birra como algo necessário, e aí vai entrar qual o papel do adulto? É meio que guiar isso. Não é castrar toda a birra e não querer que ela aconteça, porque senão você cria repressão excessiva, a criança não vai ter birra, porque vai receber porrada, bronca, castigo toda hora. Só que depois esse exercício da vontade própria deixou de acontecer. Vai se transformar em deficiências lá na frente. E não estou aqui dourando a pílula. Estou dizendo mais ou menos assim, selecione as birras que são possíveis de você relativizar
e selecione as que você tem que falar, pronto, chega. E é ser mais duro muitas vezes com a birra. Às vezes precisa, se você... Nem de mais, nem de menos. Se os pais entenderem que uma determinada birra, num determinado ambiente, num determinado contexto, aquela é grave ou... né, tá, mas tem outras birras que dá para você entrar no mundo da criança e deixar a coisa acontecer um pouco, não valorizar muito, entender que ali tem um papel. A birra é um comportamento que no indivíduo que está se formando. Então, só para, como você falou, nem toda birra, a birra por si só faz parte do desenvolvimento, assim como os medos, assim como o amigo imaginário, né? Tudo faz parte. Agora, se a gente começa a patologizar tudo, aí que vira o problema. A birra vira transtorno de comportamento, os amigos imaginários viram psicose, os medos já viram elementos graves. Ansiedade. Um outro marco importante é, perto de 8, 10 anos, mais ou menos aos 9, as crianças têm muitos sentimentos ligados a medos e inseguranças, o que é normal. Porque nessa faixa etária, a criança começa a ficar consciente do próprio sentimento, que é um evento que acontece nessa idade. Então é ter a percepção de que ela sente e entende o que ela sente. É aí que começa a acontecer. Daí vem muitas crianças com medos que não existiam, com estados até meio que depressivos que não existiam, falar mais da morte, ter a consciência que vai perder pessoas. Isso tudo é normal, claro, a gente tem que monitorar a intensidade das coisas, mas muitas crianças chegam no consultório e 9, 10 anos, você vai ver é esse cenário. A criança está insegura, está com medos, está falando de coisas mais já nebulosas, né? Morte, perdas, tal. Ela está deprimida? Não. Vamos olhar, vamos ver. Ela está tentando entender o mundo. Está tentando entender o mundo e está se deparando com sentimentos novos. Então você vê a importância da gente entender o desenvolvimento para ver o que é normal, o que não é, né? E sem ter pressa, né? Que outra questão hoje é a pressa de dar um nome, que é o que a gente falou. A psiquiatria não tem ferramentas pragmáticas, como tem a cardiologia ou outros campos, que você se baseia no exame. Claro que tem a clínica também, mas você associa a clínica ao exame, né? Então, às vezes, dar um diagnóstico precipitado é um risco muito grande. Eu já atendi pessoas que tiveram um diagnóstico de autismo numa consulta online uma única vez. De 15 minutos. Aí, é possível? É até possível, mas assim, eu acho muito perigoso, de 15 minutos. Porque o cara, entre aspas, a pessoa, é referência em autismo. Quantos pacientes que esse cara diagnostica que não são autistas de verdade? Ninguém fala nisso, né? E eu acho que um ponto importante que você falou é, antes de nomear diagnósticos, vamos nomear emoções. Vamos ensinar para a criança o que ela está sentindo. Exatamente. Filho, você está com medo? Você está inseguro? Você está frustrado? Eu adoro o filme do Divertidamente. Eu acho que ele é ótimo para adultos e para crianças. Lembra daquela emoçãozinha? Você está triste? Você ficou triste com a mamãe? Vamos tentar entender. Você ficou chateado? Você tá com raiva? Tá tudo bem sentir raiva. Mas não tá tudo bem você bater no seu amiguinho por conta da sua raiva. Então eu vou ensinando também a criança que, lógico, ela não precisa lidar perfeitamente com as emoções dela, porque nem o adulto lida. Não. Mas é nomear essa emoção, entender que tá tudo bem, é validar a emoção da criança. Porque às vezes também o adulto, ele não valida. E ele não consegue nem lidar com a emoção da criança. Na birra, por exemplo. A criança, ela tá frustrada. Tá, vamos entender. Como você falou, no contexto, é válido ela tá frustrada com aquela situação? Às vezes é. Então deixa ela chorar um pouco, não vai fazer mal. E depois você vai, conversa, acolhe. Pronto. Concordo. Ivo, e como que a gente faz isso que a Mariana falou e ao mesmo tempo faz o que você falou de mostrar a vida para a criança com seus aspectos pertinentes a cada idade, se a criança está o tempo todo e come e vive com uma tela na frente dos olhos? Esse é um problemão. Acho que a questão da tecnologia, ninguém tem uma resposta. Hoje até você deve ter visto, né? Falar, o tempo de tela de tanto a tanto tempo é meia hora, de tanto é 1 hora. Bom, isso aí é uma... Enfim, estão construindo esse raciocínio, né, Carlos? Diferente, por exemplo, da cardiologia, que você viu, quantos minutos de atividade física por semana pode proteger a tua saúde? Tá, está mais definido isso, né? Na saúde mental, isso está muito em construção. Tá né? trocando
o pneu com o carro andando. O carro andando, é. Então, assim, a tecnologia é um assunto, primeiro, que não tem volta. Vamos parar de sair do nosso campo. Por favor, não existia, era melhor. Não é disso que se trata. As crianças e os jovens já crescem nesse ambiente. A gente precisa agora trabalhar os limites disso, acho, né? Eu tenho 2 filhos que já nasceram com a tecnologia aí. É difícil colocar limites? É muito difícil. Então, sempre que eu atendo pais, eu sei que é difícil esse trabalho. Mas a gente não pode desconsiderar que existem riscos. E isso está sendo já comprovado em estudos, em artigos mais formais, do impacto tanto neurobiológico, de excessos de estímulos, né, no aparelho sensorial, quanto emocionais, quanto comportamentais. Porque o que vem da tecnologia é muito sedutor, né? Tem luz, tem som, tem velocidade, você se conecta com o que você quer. E tá todo mundo usando. Você escolhe, tá todo mundo usando. Agora, você coloca isso para uma criança pequena, que tá ali numa tela o tempo todo. Primeiro, vamos pensar assim, por que existem? Essa é uma questão que eu teorizo, não estou dizendo nem base em muitas questões de publicação. Por que existem tantos distúrbios hoje sensoriais? Né? Porque tem um monte de autista? Não, nem todo mundo que tem distúrbios sensoriais tem TEA. Esse é um outro equívoco de TEA hoje. Eu tenho sensibilidade a barulho. Não piso na areia, é TEA. É uma relação direta. Não. Tem muitos indivíduos hoje com questões sensoriais que, claro, se pegar o conjunto da obra com outros elementos, pode fazer parte de TEA? Pode. Mas tem muitos indivíduos que não têm um quadro de TEA e que têm repercussões sensoriais, dificuldades. Muito, eu entendo, por conta dos estímulos precoces da tecnologia e de não estímulos necessários. Por exemplo, pisar no chão, pisar na grama, andar descalço, brincar com brinquedos mais de madeira, nadar, fazer coisas que, entre aspas, sempre foram normais. Hoje a criança fica basicamente dentro de casa. Se for pisar lá fora, dependendo se o pai e a mãe forem neuróticos, não deixa pisar com o pé descalço, né? Seletividade alimentar, tá? Por que isso ocorre hoje e não ocorria há 20 anos atrás? Alguma coisa na sociedade está acontecendo. Ninguém nasce com seletividade alimentar. Isso é desenvolvido, né? Se oferta alimentos, quando a criança recusa, se insiste ou se reforça, dando só o que ela quer, né? Então, assim, tem várias manifestações sensoriais hoje que eu acho que são impactadas pela tecnologia, principalmente precocemente, nesse primeiro setênio, por exemplo, e de não estímulos que a criança deveria ter, né? Contato com sol, contato com elementos que entrariam e vamos dizer, fariam parte do aprendizado sensorial, digamos assim, né? Os estímulos auditivos, enfim, de várias formas, térmicos. Mas a criança é muito protegida, como você falou. Recebe poucos estímulos e recebe muito estímulo que vem da tecnologia. A tal da luz azul, a velocidade das coisas, a rapidez, a intensidade do som. Você pode ver que uma criança com 4, 5 anos que fica só em tela, quando você tira ela da tela, é um baita problema. Ela fica irritada. Irritada, entediada, começa a dar trabalho. Por quê? Porque ela não vive outras coisas. Ela vive só a tecnologia, basicamente, né? Então é um problema. Eu acho que aí é a dose, o bom senso da casa. Eu falo sempre assim, bom, como é que vocês fazem? Os filhos veem muito vocês no celular, por exemplo, vocês estão jantando. Fica o marido e a mulher olhando para a tela e as crianças ali. Bom, que exemplo que você está dando, né? Então, assim, os pais também têm que se policiarem de terem momentos onde eles vão ter contato com a tecnologia e também na rotina da casa colocar alguns limites de tempo, né, de periodicidade, acompanhar o que os filhos estão vendo. Esse é um outro problema hoje. Sim. Eu já atendi alguns casos aqui de exemplos catastróficos, né, de crianças precocemente tendo contato com informações
seja da parte de sexualidade, seja trocando mensagens com adultos, enfim. É muito perigoso esse mundo hoje. Você assistiu aqui a série Adolescência? Né? Assisti. Que fala exatamente sobre isso, né? Então, eu achei muito interessante na série que não fala, né? Fala, mas não fala. Fala, né? mas não fala. Trata sobre isso, mas não fala exatamente o que o menino teve acesso ali, o que aconteceu de certa forma, né? E como que os pais podem monitorar isso sem ser invasivo, ou tem que ser invasivo de certa forma? Então, boa. Eu vejo assim, quanto mais você conseguir postergar a tecnologia no sentido do filho ter um celular, eu acho que é melhor. Em casa, 14 anos. O meu filho mais velho só ganhou um celular 14, o outro vai fazer 13 e não tem ainda. E reclamaram muito? Assim, reclamaram no comparativo. Meu amigo tem. Mas na maioria das vezes, como eles estudavam numa escola que também os amigos não tinham, né, eles não reclamavam tanto assim. Mas eu imagino que se for numa escola onde todo mundo tem, a reclamação aumenta. Mas enfim, esse é um problema que os pais têm que lidar. Né? Se reclamar e conseguir tudo, não vai dar certo. Então, acho que quanto mais tarde, melhor. Mas vai ter acesso no computador, com jogos? Vai. Mas acho que ter o celular em mãos aumenta o risco de acesso em alguma coisa. Nós vamos monitorar tal. Pode, tem ferramentas hoje que são possíveis. Mas, enfim, ter cuidado. Acho que é dever dos pais, a pergunta que você fez, de estarem cientes e dessa relação ser verdadeira. Os pais devem monitorar e, entre aspas, invadir o que os filhos estão fazendo. Invadir é um termo forte, mas acho que é isso. Em casa, a regra é assim. A gente sabe a senha. Temos que saber. Não adianta mudar as senhas. Tiramos a senha, tira o celular. E a hora que eu quiser ver, eu e a minha esposa, a gente vai ver. Então, ele sabe que a gente vai ver. Então, a gente vê com uma certa frequência. Isso eu perguntava. Então, é importante também, além de instituir isso daí, ver com uma certa frequência. Com certeza. Mas avisar. Avisar. Tá. Mas não sei o que, tá invadindo a privacidade. Isso não é invadir privacidade. Os filhos não respondem por si. Os filhos ainda estão em construção. Eles não sabem os limites. Ainda mais um adolescente. Até onde algo é, entre aspas, perigoso ou não é. É certo ou errado. Certo e errado. Repercussões ao longo da vida. Então é dever dos pais. Até aí, penso eu, 18 anos, 17, estarem acompanhando o que vem, o tempo e debater, conversar. Né? Desculpa até se eu for muito invasivo nesse sentido. Mas teve algum momento que você teve que intervir? Falar, não, isso daqui não teve dá, de conversas. O que eu falo muito pro meu filho que é um outro problema hoje. Como se colocar em grupos. Porque a gente sabe, a gente participa de grupos. Né? Tem o grupo do tênis, tem o grupo dos profissionais. Tá. As crianças têm grupos de WhatsApp, de escola e tal. Dependendo do nível de exposição, como escreve, o que se coloca, fotos e aquilo a gente sabe que é terra de ninguém. Aquilo é replicado, é distorcido. Então, o meu cuidado, por exemplo, que já aconteceu, foi olhar para alguma mensagem e falar, peraí, olha o que você fez. O que essa mensagem pode passar para quem estiver lendo? Mas a intenção não foi por isso. Tudo bem. Mas entre o que você quis fazer e o que pode ser passado, tem uma distância. E senta e conversa. E aí sim. E aí reclama, mas você tá vendo? Vou ver. É assim, a regra é essa. Mas aí eu acho que os pais terem essa segurança de que é assim, pronto, eles não estão sendo maldosos, pais invasivos, eles estão, na verdade, cuidando, fazendo o papel que lhes cabe, né? Que é cuidar, que é acompanhar. Depois, quando tiver 18, 19 anos, for para a faculdade, não vai ficar mais fazendo isso. Mas até aí é dever, porque é um mundo muito arriscado. Eu já atendi casos, se eu for contar as histórias de desdobramentos graves, né? E um ponto que você trouxe foi do excesso de estímulo, principalmente para a criança. Eu gosto de usar um exemplo que a gente assistia TV, né? Não tinha ainda tablet, essas coisas. A gente é da época da TV. A gente precisava exercitar a paciência quando passava comercial. A gente precisava esperar o horário do desenho que a gente queria assistir. E às vezes a gente assistia um negócio que a gente nem gostava muito, porque tinha que esperar o que a gente gostava. Vai exercitando pequenas habilidades
que é importante. Então, hoje na Netflix ou no YouTube, a criança vai lá com o dedinho, ela assiste o que ela quer na hora que ela quer. A gente tinha que esperar, às vezes passava uma vez na semana aquele desenho. Exatamente. A gente E tinha aí que passava esperar. repetido, né? E passava repetindo. Ou às vezes a gente ia ter o compromisso e perdia. A frustração que era perder o desenho que a gente queria assistir. As crianças não lidam mais com esse tipo de emoção. Exatamente, bem pensado. O que chega já como pacote ou possibilidade gera sempre esse imediatismo, o prazer imediato, instantâneo. E aí, quando a criança está fora disso, é o mesmo adulto, né? A gente sente isso, né? Você vê as pessoas, às vezes, estressadas, impacientes, não consegue esperar, não consegue, né, lidar com a frustração. Porque chega esse pacote também todo pronto, né? Sim. E é interessante que a gente não tem mais propaganda para salvar tempo, né? A gente paga plano, paga o YouTube às vezes para não ver a propaganda, vai ganhar tempo. E tá sempre sem tempo. Sempre sem tempo. Sempre sem tempo. Um fenômeno isso, né? Impressionante. Ô Ivo, aí voltando a falar da adolescência, uma vez, muitos anos atrás, eu ouvi uma palestra de um psiquiatra que ele disse que o adolescente, ele, na transição, ele antes, quando criança, ele idealiza os pais, então os pais são os heróis, né? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha e tal, como a Marina mencionou. E depois na adolescência vai para o oposto, ele nega os pais e ele faz uma ênfase nos defeitos, nos problemas. É assim mesmo? É essa transição? E aí a mensagem para os pais é: aguenta o tranco. Porque muitas vezes é difícil escutar coisa dos filhos, né? E se o adulto estiver inseguro consigo mesmo, ele vira refém, escravo da crítica dos filhos. Então, isso que você está falando é muito importante. Na adolescência, é normal os filhos chegarem e começarem a questionar os pais, a quebrar essas idealizações, a, entre aspas, odiarem. Isso é necessário, porque ele está tentando se encontrar ali. Ele está tentando chegar em próprias conclusões. Claro que ele não odeia de verdade, claro que é só, entre aspas, da boca para fora, ou do momento, né? Do momento, sim, pode ter um ódio, alguma coisa. Mas se os pais estiverem inseguros do papel de pais, ou ficarem suscetíveis às críticas, aí o que ele faz? Ele cede, ele não coloca limite, ele não entende isso como algo, entre aspas, normal, né? É muito legal a sua colocação. Aguenta o tranco. Aguenta o tranco. Porque eu tenho tido alguns pacientes que vêm se queixar do adolescente romper com eles. Um rompimento. E eu falo, calma que ele vai voltar. Espera que ele volta. Exatamente. Depende do que você semeou, né? Como aí foi tem a todo... infância e até esse momento da adolescência. Se você semeou afeto, carinho e cuidado, ele volta. Se semeou algo diferente, Exatamente. talvez não Verdade. volte. E até eu acho que esse aguenta o tranco, sim, é natural, mantendo o limite de respeito. Ah, sim. Outro... Ainda tá na fase de você colocar limites. Colocar limites, sim. E sustentar os limites. Admitir até alguns pontos, né? Porque senão vira agressividade, vira algo mais, né? Que é desproporcional ao que a gente entende que pode ser considerado normal, né? Mas faz parte da criança, do adolescente. Porque o adolescente, ele tá, na questão do mundo verdadeiro, ele tá tentando chegar nas próprias conclusões. Então ele vai o quê? Testar os ambientes, ele vai explorar, conhecer, quebrar cara. Ele vai explorar o mundo. Para aí ele começar a peneirar e chegar nas próprias conclusões. O que leva tempo e que é um exercício, né? Mas a gente tem que entender que isso está em jogo, né? E já que a gente está falando tanto de adolescência, né? Quais são as características? Porque muitos pais não sabem ainda as características naturais da adolescência, né? Então, esse rompimento é uma característica natural. O isolamento da família e tentar buscar grupos externos é uma característica natural. Então, tem pais que buscam, que levaram o filho lá com 16 anos, falando, mas ele não quer mais ficar com a gente, quer ficar com os amigos. Mas isso é natural da adolescência, né? Quais são as outras características, então? Acho que essas que você falou. Outra que teu pai falou, o Carlos falou, que é canalizar para os pais as frustrações e, entre aspas, ficarem mais agressivos com os pais, né? De atacar verbalmente, enfim.
críticos, né? O adolescente, ele começa a projetar também para o futuro idealizações, fantasias, né? Trazer elementos de conversas que ele... eu quero ser tal coisa. Eu idealizo aquilo. O que é normal. Às vezes os pais querem muito cedo colocarem no adolescente também projeções de si, né? Não, então o cara fala, você... Vou dar um exemplo aqui que vem na cabeça. Você, aos 15 anos, eu quero ser jornalista. Não vai ser jornalista não, porque jornalista todo mundo não precisa de diploma. Eu quero ser médico. Mas você vai ser médico, a faculdade é muito cara. Já começa a castrar sonhos e planejamentos, né, muito cedo. Então, acho que a fase do adolescente é sonhar, falar, projetar. E a maioria das vezes nada é definitivo. Às vezes pode passar pela cabeça dele, eu quero ser tal coisa. E se os pais vão... É muito comum no meio médico, né? Os pais com os filhos médicos, assim, por exemplo. Né? Às vezes vira, entre aspas, uma obrigação, né? E às vezes o filho quer fazer outra coisa. Eu já atendi. E de outras profissões também, mas o médico acho que é mais comum até, né? E aí quando o filho quer ir por outro caminho, ou quer seguir outro caminho, entre aspas, não pode. Ou tem uma pressão muito grande. Quer dizer, então acho que é entender essas nuances de que tem uma individualidade ali e que o papel dos pais é só não atrapalhar. Eu falo muitas vezes isso, assim. O que eu preciso fazer? É só não atrapalhar, né? Porque o excesso de intervenção, o excesso de marcar território, muitas vezes atrapalha. Se a gente deixar fluir, tem uma natureza ali. Claro que a gente tem que acompanhar, né? Não é deixar tudo solto. Mas é entender o que é da individualidade e o que não é, né? Então são alguns elementos, né? Eu percebo também que os pais têm muita dificuldade de lidar com as frustrações dessa fase, né? Então, porque uma fase a vida começa a ser verdadeira. Então, se você não estudar, você vai repetir de ano. Consequência. Vai ter consequências. Não consigo estudar. E aí começa a patologizar, né? Então é porque ele tem TDAH, que não consegue sentar e estudar. Sim. Por que você não consegue? Não consigo estudar porque eu estudo no tablet, fica vindo notificação. Exatamente. E não paro de ver outras coisas, né? Eu acho que isso é duro para o adolescente e dói nos pais ver o adolescente sofrendo também com as consequências, né? Exatamente. Ivo, no adulto a gente percebe hoje uma fase de excesso de medicamentos para tratar transtornos mentais. E às vezes não é um transtorno mental, é uma questão emocional. E como é que é na criança e no adolescente? Muitas vezes precisa de medicação? Também há uma procura excessiva por medicamentos ou o contrário, porque a criança e adolescente não pode usar medicamento? Como é que é isso? Tem os dois mundos, assim. Existem, principalmente na criança, muitos pais que chegam com receio de medicar. Que eu entendo e acho que até melhor assim, entre aspas, né? Depois, se precisar medicar, o nosso trabalho é construir e conscientizar para que precisa de uma medicação. E existe o inverso também, que é os pais também já virem com uma tendência de que o filho vai tomar remédio e pronto. E muitas vezes, quando você fala que não precisa ou vamos dar um tempo, também vira um problema. Porque ou ele pode ir em outra pessoa, porque vai conseguir o que quer, a gente sabe, ou vai ficar frustrado com o que você está dizendo. Então existem os dois lados aí. Acho que na criança pequena, esse receio de medicar é até mais compreensível, né? Existe mais até. Agora, o que eu digo assim, a princípio, existem só 2 transtornos na psiquiatria que o remédio é obrigatório e para sempre. Esquizofrenia e bipolaridade. Só. Pode falar de qualquer outro, não tem obrigatoriedade. Mesmo o TOC, que a gente sabe que é um transtorno grave, crônico, existe a possibilidade de não medicar em algum momento. Eu tô falando medicar para sempre, né? Até que a medicina descubra cura para esquizofrenia, ou enfim. Então, esquizofrenia e bipolaridade, aí nós vamos falar de bipolaridade de verdade, né? Não pessoas que se dizem bipolares e não são, né? Precisam de remédio. A partir daí, a gente já começa também a trabalhar com remédio de uma maneira mais suave, no sentido, não é para sempre o remédio. A não ser que tenha essas duas condições. O remédio é uma etapa do tratamento, uma etapa da sua vida que talvez você vai precisar tomar. Em algum momento a gente vai tentar tirar. Existe a pessoa que tem depressão recorrente, existe, mas estou falando a grosso modo, né? Então acho que aí muito depende de como o profissional
olha para o cenário terapêutico e identifica o papel da medicação. Porque a gente sabe em psiquiatria, né, Henrique, que em muitos casos a pessoa começou a tomar remédio para pânico aos 20 anos, ela está com 65, ela está tomando o mesmo remédio. E continua tendo crise. Por quê? Porque ou o profissional fica com receio de fazer intervenções, quando a pessoa melhora, não trabalha um desmame, né? E a coisa vai ficando cronificada e o paciente vai ficando inseguro de se ver sem remédio. Então, acho que o pilar medicação precisa ser trabalhado muito além do fator farmacológico. O sentido que o remédio tem para o tratamento, as orientações das etapas do tratamento, que pode ser planejados, enfim, para a pessoa também não tomar o remédio, às vezes, com culpa, com um monte de grilo, né? Eu vou ficar dependente, eu vou ficar... hoje não é para ter mais isso, teoricamente, né? Agora, no adolescente, teoricamente, se usa mais medicação do que na infância. Na infância, muitas vezes, um quadro de TDAH, a medicação é necessária. Alguns quadros do desenvolvimento, TEA, onde tem um componente, às vezes, agressivo, também é necessária a medicação. Isso é na infância. E no adolescente, os quadros mais de ansiedade, depressivos, também, às vezes, precisam de suporte medicamentoso. E ok, a gente tem boas substâncias para usar, né? E podem ser úteis, sim. Então, é isso. Ótimo, né? Excelente a resposta. Um ponto é que a esquizofrenia e o transtorno bipolar são quadros que vão abrir ali o diagnóstico na transição da adolescência para a vida adulta. É uma etapa geralmente. É raro os casos vulnerável. Que bipolaridade começa muito precoce, mas existe. Existe, também, mas são raros. A esquizofrenia também. Geralmente é o que você falou, é de 15 anos, tem uma faixa ali de 15 até 20, né, de abertura de quadros graves que pode ocorrer na adolescência e que muitas vezes é o que eu falei antes. A gente entende o pródromo, que quer dizer o que já acontecia antes, como sintomas mais vagos, só depois que o quadro se abre Por totalmente. isso que às vezes a gente precisa de tempo para fazer o diagnóstico. Às vezes eu falo para os pais, o que está aparecendo aqui é uma ansiedade, um quadro parece de toque, mas você vê que não tem uma cara fechada de toque, né? Que são indícios de que é algo mais complexo, que pode ser uma esquizofrenia no futuro. Mas tem que ter muito cuidado de falar isso. Vamos acompanhar, como você falou, precisamos de tempo, tem coisas que só o tempo vai mostrar pra gente. Até no adulto, quem dirá, Até na criança e no adulto, adolescente que vão mudar muito. Então, muitas vezes, trabalhar com os pais, os cuidadores, essa questão da evolução, né? E tem outra questão que nessa fase aí, de 15, 16, começa, pra mim, que trato mais adulto, você fala, putz, tem muita cara. E aí eu geralmente, minha tendência é geralmente encaminhar pro psiquiatra que está mais acostumado com isso, são questões mais comportamentais. Por exemplo, o cutting, se cortar ou se colocar em risco. Não fecha diagnóstico para TAB, para transtorno bipolar. Parece muito um transtorno bipolar ou um emocionalmente instável, uma dificuldade de controle de impulsos. O que você acha? Você acha que realmente é uma fase dessa transição? No adolescente? No adolescente. Hoje a autoagressão, o cutting, ele tem sido mais observado. A gente vê muito mais do que antes. Vou colocar aí 7, 8 anos atrás. Acho que é algo de 5, 6 anos para cá. Não que não existia, mas você não via tanto... Que acho que é a forma também de lidar com o sofrimento, né? Porque se cortar ou se, enfim, machucar, a pessoa que tem essa experiência muitas vezes gera que tem ali na hora um certo alívio, né? Desloca a dor para ali, para o corpo e tal. Só que isso tem um papel reforçador. Você cria um modelo de alívio que você vai precisar daquilo muitas vezes depois, né? Então, acho que eu vejo muito como uma forma de expressão do sofrimento, muito agora nos adolescentes, porque também tem um efeito de replicação, né? Impressionante. Se estimula isso. Você vê no Instagram uma pessoa que fez, ou isso reforça. Uma amiga. Hã? Uma amiga na escola. Uma amiga. Então tem esse papel reforçador cultural do momento.
Agora, se isso faz parte de um diagnóstico ou não, só o tempo vai dizer. Às vezes essa pessoa está em sofrimento, por exemplo, num quadro depressivo. Às vezes a gente vai observar que faz parte de um quadro de personalidade border, emocionalmente instável, mas também só o tempo vai dizer se tem um padrão, né? Então pode aparecer em algumas situações. Num quadro depressivo seria uma imaturidade de entender esse sofrimento psíquico. De como lidar, né? E essa maneira de atuar no próprio corpo acaba sendo uma das formas de aliviar o sofrimento, de expressar o sofrimento. E às vezes a pessoa tem uma depressão mesmo, né? Não tem exatamente um quadro de personalidade. E como que porque primeiro momento, os adolescentes, eles escondem, né? Então fazem locais que não se vê e tal. Como os pais podem abordar esse tipo de coisa? Você acha que pergunta de forma incisiva? Quando se descobre? Ou se suspeita? Eu acho que aí tem que mesmo tentar observar, né? Em algum momento do dia, os pais vão ver o corpo do filho, né? Se detectarem algo, acho que aí é chamar para uma conversa e tentar escutar o que eles têm a dizer, né? E aí ir por um caminho de buscar ajuda e de trabalhar com os profissionais que estão atendendo, que existem outras formas de expressar o sofrimento ou de ter alívio que não seja se machucar, se cortar, né? Mas acho que sim, tem que ser, ainda mais quando você tem uma recorrência, tem que ter, como ali o celular, um acompanhamento de que aquilo é cuidado, não é invasão. Né? Cuidado com o filho, com a filha. Mas aí é acompanhar. Você tem visto mesmo Tem. um crescimento desse comportamento? Tem acontecido. Está sendo descrito já, mas de maneira geral, sim. Acho que é muita forma de lidar com o sofrimento emocional. E muitas vezes aí entra numa seara que é complicada, que é o papel que isso tem também, como reforço ou ganho secundário em algum grau. Tem que ter cuidado de falar nisso, que não quer dizer que seja isso. Nem que é consciente e intencional. Mas muitas vezes gera, para quem está perto, uma postura ou de mais cuidado, ou de mais atenção, ou de conseguir coisas, e que aquilo reforce esse comportamento. Né? Algumas vezes a gente observa isso. E aí a gente sempre entende, algum sofrimento existe. Dificilmente alguém vai se cortar porque exatamente quer. Né? Então não é desconsiderar o sofrimento. Mas como os adultos que estão lidando com isso vão intervir, eu acho que é importante. Porque aí tem que ter um caminho de não ficar refém disso simbolizar, então nós vamos ceder tudo, dar tudo que quer, ou enfim, não pode ser isso. E a gente não pode deixar de olhar que existe um sofrimento ali verdadeiro e entender mais isso. Né? Então acho que é delimitar esse campo para poder atuar. Né? Mas é angustiante mesmo. Assim como quando o paciente fala para alguém que está com ideação suicida. É uma situação angustiante para todo mundo, até para nós profissionais, que a gente lida com isso e, vamos dizer, a gente consegue mapear, né? Diferente de quem escuta, que está dentro de casa, pais, às vezes que escutam filhos de 15, 16 anos falar que querem morrer, que vão, enfim, que tentam se matar. É muito grave, isso é muito impactante. E não tem uma cartilha única, né? Sim. Eu acho que é olhar para cada caso e falar, bom, o que ele está querendo dizer com isso? Né? Vamos olhar para isso, os mecanismos que estão em jogo aí, para poder ter uma intervenção mais certeira, né? Porque senão vira isso, tudo vira desespero, às vezes tudo vira internação, tudo vira extremos, né? Porque o ser humano, a gente sabe isso, quando a gente está acuado com medo inseguro, a gente peca por excessos, não é? A gente sempre vai, é melhor fazer isso aqui do que... Aí vai cair naquilo que a gente falou, excesso de diagnóstico, excesso de intervenções, porque o medo e a insegurança, que são normais, muitas vezes levam aos extremos. E aí que começa a ficar um jogo perigoso. Medicalização, né? Medicalização. Exatamente. Então mas esse panorama do cutting, da ideação suicida na adolescência tem acontecido mais. Com prevalência aumentada, assim, né?
Eu queria ir para o outro extremo aí na infância. Qual foi o caso mais jovem, assim, né? Mais com a idade menor que você atendeu, que você entendeu que precisava de uma intervenção medicamentosa? E eu acho que também explicar o quão seguro é a medicação na infância ou não. Mais jovem, agora me pegou, hein? Uma criança de 4 anos, ela precisa ir no psiquiatra? Então, depende. De 4 anos, se a gente for pensar assim, se for algo comportamental, que a gente tá falando, é da birra, é do comportamento, teoricamente, pode até ir no psiquiatra, mas se o psiquiatra avaliar que trata-se disso, não vai medicar, vai orientar. Agora, quadros do desenvolvimento, por exemplo, um quadro que tem sinais, suspeitas de TEA, e que tem já um componente ali de agitação, de agressividade, de insônia, muitas vezes... E começa a gerar muito prejuízo. Chega nessa idade bem novinhos e precisam de uma ajuda de medicação, né? Porque está insustentável para os pais, para todo mundo, né? Então, acho que 4, 5 anos é por aí. Agora, formalmente, os medicamentos não são, por bula, né, autorizados a serem usados nessa idade. Então, a gente tem que fazer um trabalho com os pais até para sensibilizá-los de que o remédio, não é porque não está na bula, não tem segurança, né? Tem muitos estudos, tem já publicações que nos autoriza a usar em casos mais extremos, né? É que para infância e adolescência, a testagem de medicação é mais muito complexa. mais rigorosa. É muito mais rigorosa, porque não dá para você fazer muito teste, né? Não tem espaço para fazer teste. Exatamente. Mas sim, acho que 4, 5 anos, e geralmente quadros mais do desenvolvimento. Porque aí TDAH, né, dá para usar também a partir de 7 anos. Já usei até com casos mais novos, assim. Mas vai depender do prejuízo, né? Um prejuízo Do prejuízo, Porque você pode fazer outras intervenções antes, como você falou, a TCC, uma orientação, uma ajuda pedagógica, né? TO, um suporte de equipe para evitar a medicação tão precocemente. Mas às vezes é necessário. Mas não é o mais comum, tá? Entender também que não é um caminho sem volta, né? O que você falou mesmo. Exatamente. Tem, tirando o esquizofrenia e o bipolar, tipo 1, a medicação não é para sempre. Exatamente. Acho que a gente precisa trabalhar com isso, porque o remédio ele ganha um lugar muito pesado às vezes, né? E tem muita gente que às vezes você fala em desmamar e tirar o remédio, diminuir, a pessoa fica insegura. Porque ela está tão apoiada na medicação e às vezes fica insegura de imaginar que tudo vai voltar, né? Então precisa ser um exercício, né, gradativo, de descolamento também da medicação, quando é o caso, né? Uma coisa que eu gosto de explicar também para os pacientes que eu acabo encaminhando para o psiquiatra é o objetivo da medicação é diminuir seu sofrimento. Exatamente. É ficar mais fácil de lidar com as coisas que você está tendo dificuldade de lidar sozinho. Então, acho que essa visão, né? Não é da medicação como algo ruim, como nada disso. É diminuir o sofrimento. É isso. Exatamente. Diminuir o sofrimento. E que pode ser usado temporariamente para proporcionar que até o trabalho de psicoterapia, o trabalho de se entender, tenha tempo e possibilidades de serem realizados, né? Muito bom. Bem, eu acho que aqui já vai... O assunto não acaba, né? Adolescência não acaba. Dá para continuar sempre. Fica o convite também pro Ivo retornar ao podcast, com certeza. Não acaba, tanto que ele tem 2 podcasts. Como que as pessoas podem encontrar você, Ivo, nesses 2 podcasts? Então, é o Psicodoses no Instagram, no YouTube, e o Ivocast, que é um podcast onde eu entrevisto pessoas, né? O Psicodoses, eu, a Ana Cláudia e o Eduardo Busanelli falamos de temas sobre saúde mental. Então, são nesses 2 canais, vamos dizer. Psicodoses e o Ivocast. Seu é no YouTube também. Tem no YouTube, no Instagram e no Spotify. Perfeito. E você atende tanto, então, crianças e adolescentes, como adultos também? Também. Muito bom. E as pessoas conseguem te encontrar? No consultório. No consultório. Tem o link no Instagram, né? Tem o telefone no Instagram. E no Google também, né? Também. O Instagram qual é? O Instagram é Ivo EXP.
_Ivo EXP. E IvoCast também. Tem esses dois. Os dois perfis do Instagram. Muito bom. E você, Marina, como que as pessoas conseguem te encontrar? Eu estou no Instagram como Marina Costa Psi, atendo na Clínica Semos, em Campo Limpo, na Morato, em Jundiaí, e online, não é nem pro Brasil todo, é pro mundo todo. Brasileiros do mundo todo. Isso aí. Brasileiros do mundo todo. Brasileiros do mundo todo. Dr. Carlos. O meu perfil é Dr. Carlos Henrique Costa, no Instagram, YouTube e Facebook. Atendo na Clínica Morata, na Clínica Semos. E quero agradecer esse episódio maravilhoso. Obrigado, Ivo. Obrigado a você. Por compartilhar toda essa experiência, né? E eu, como falei, eu queria ter conhecido você antes e aprendido mais antes, né? Mas vou passar para frente, nunca é tarde para aprender. Vamos lá, todos juntos. E que bom que as pessoas podem, como vocês estão nos ouvindo e assistindo, ter essa informação tão importante para a saúde como um todo. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é isso. Hoje a gente tem canais e formas de colocar, enfim, nossa prática, né? Para ajudar, enfim, pessoas, tocar as pessoas. E acho que o que vocês estão fazendo aqui é muito rico, né? Porque a temática é diversificada, né? Existem temas variados e as pessoas que têm vindo aqui são muito competentes. E acho que a mensagem é essa, a gente poder ajudar as pessoas de alguma forma, né? Obrigado pelo convite. Imagina. Obrigada. Eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, então. Estive com o Dr. Ivo Pinfield, aqui no Entre Costas Podcast. Hoje o Ivo esteve entre costas. Exato. Valeu. Obrigado. Valeu. Muito bom.